Bom dia, louvado seja Deus, glorificado seja o Senhor por mais esse dia, por nos dar mais esta oportunidade de estarmos aqui para agradecê-lo, glorificá-lo e exaltá-lo por mais esse dia. Hoje é o dia que Deus escolheu para nos dar um recado muito especial. Ele vai falar comigo e Ele vai falar com você. Neste momento de busca de entendimento acerca do que Ele quer falar para mim, do que Ele quer falar para você. O que Ele vai falar para mim vem na mesma palavra, mas eu vou entender de acordo com o que eu preciso fazer e você irá entender de acordo com aquilo que você precisa fazer. Por isso que nós aprendemos que a Bíblia ela é viva. A mesma palavra que fala comigo, ela fala com você em situação diferente, mas vem trazer a resposta que eu preciso e vem trazer a resposta que você precisa. E isso é jorrar rios de águas vivas da palavra para dentro do nosso coração. É Deus falando comigo e falando com você. Então fique atento, porque Deus, Ele vai falar com você. No nome de Jesus. Ó soberano e eterno Deus, Santo de Israel, Deus Todo-Poderoso, louvado e exaltado seja o Senhor, glorificado seja o teu nome, tu és santo. Tu és digno de honra, de glória, de louvor e de toda adoração. Tu és maravilhoso, ó Deus. Tu és o autor e o consumador da nossa fé. Tu és o Deus Todo-Poderoso, aquele que nos ajuda, que nos sustenta, que nos guarda. Ó Deus, Tu és tão lindo. Ó Espírito Santo de Deus, obrigada por ser o nosso Consolador. Obrigada, Jesus, porque o Senhor é o nosso guia. O Senhor é quem nos mostra o caminho, ó Jesus. O que seria de nós se não fosse a obediência do Senhor, a reverência do Senhor, o amor e o cuidado do Senhor para conosco, Espírito Santo? Só temos te agradecer por estar conosco, por nos ajudar, por nos conduzir, ó Deus. Tu és tão lindo, Tu és tão maravilhoso, ó Pai. Glórias nós te damos. Queremos pedir ao Senhor, perdoa, Senhor. Perdoa os nossos erros, nossas falhas, nossos momentos de fraqueza. Somos falhos e errantes. Pecamos sem querer, sem pensar, sem necessariamente querermos pecar. Mas o Senhor é um Deus poderoso, um Deus lindo, um Deus que pode nos perdoar. É só o Senhor, Deus, quem pode nos perdoar. Ó Jesus, perdoa os nossos erros, nossas falhas, os nossos momentos de fraqueza, porque o Senhor é aquele que diz: perdoados estão os teus pecados. Lançarei no mar do esquecimento e não me lembrarei mais deles, ó Deus. Só o teu Filho Jesus para fazer isso por nós. Somos gratos por tudo, Paizinho. Glorioso é o Senhor, santificado é o teu nome, Pai. Oh Deus, estamos aqui para ouvir a tua voz. Então fala conosco, Senhor. Fale aos nossos corações, no nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Nós estamos fazendo o estudo do livro de Isaías e hoje nós estamos no capítulo 34. E nós vamos fazer a leitura aqui no versículo 2. A palavra diz assim: o Senhor está terrivelmente irado com os povos da terra, furioso contra todos os seus exércitos. Ele vai destruir as nações completamente, como planejou. Ao lermos esse versículo, a princípio nós vamos estranhar. Por quê? Em poucos momentos, nós, como aqueles que ensinamos a palavra de Deus, como aqueles que fomos chamados para
ensinar a palavra, falamos muito pouco ou quase nada acerca da ira de Deus. Mas a ira de Deus é algo bom. Porque as coisas para Deus é diferente para nós. Nós vemos uma coisa, sentimos e fazemos. E a proporção que Deus faz, que Deus vê, que Deus é muito diferente da nossa vivência e dos nossos sentimentos. Aqui, quando Deus ele fala, o Senhor está terrivelmente irado com os povos da terra. Essa ira a qual Deus está falando é simplesmente que Deus está com muita vontade de mostrar para mim, de mostrar para você que nós estamos quebrando o mandamento. Desde quando inicia-se a história de Moisés lá no deserto, nós vamos identificar que quando Moisés ele foi buscar os mandamentos lá no alto do monte, ele foi buscar os mandamentos de Deus, as ordenanças para que o povo tivessem uma ordem para seguir. E quando Moisés ainda estava lá no monte, falando com Deus, Deus viu o povo adorando a um bezerro de ouro, porque ficaram ansiosos, não souberam esperar o seu líder voltar. Ali Arão havia ficado como líder, mas não foi Arão que foi chamado para liderar aquele povo. Então ele não tinha pulso suficiente para manter aquele povo em ordem até que Moisés voltasse. Então o povo se rebelou. Naquilo que o povo se rebelou, disse a Arão: faça-nos um Deus, para que nós possamos o adorá-lo. E aí Arão, conduzido pelo momento de todos pressionando ele, porque ele não estava preparado para ser um líder sozinho. Ele disse: então tragam o ouro que vocês têm. E quando trouxeram todos os ouros que eles tinham, ele colocou dentro de um bezerro e ali ele fez um bezerro de ouro. E colocou em cima de uma pedra e ali o povo começou a dançar e adorar aquele bezerro. Aí Deus diz para Moisés, lá em cima: Moisés, desce depressa, porque o meu povo se corrompeu. E Moisés simplesmente obedeceu. Moisés desceu. E quando Moisés chegou, ele disse: povo profano, o que vocês fizeram? Ou seja, vocês atraíram a ira de Deus. Resumindo, o que é a ira de Deus? Chamaram a atenção de Deus por terem quebrado o mandamento do Senhor. O segundo mandamento é: não fará outros deuses diante de ti. Eles fizeram um bezerro de ouro para adorar, porque Moisés não estava ali para dizer para eles o que eles deveriam fazer. Hoje em dia há pessoas dessa mesma maneira. E são muitos os povos que estão exatamente assim. Por isso que Deus ele diz: o Senhor está terrivelmente irado com os povos da terra. Há povos aqui na terra que Deus ele está terrivelmente irado. Ou seja, ele está com os olhos fixos neste povo. A ira de Deus, ela está sendo voltada para esse povo, mas isso não quer dizer que a ira é algo ruim. A ira de Deus é algo muito bom. Porque ele está olhando para esse povo
E é como se ele estivesse dizendo para mim que ele chamou para pregar o evangelho e dissesse para mim, olha, o meu povo se corrompeu. Ensina para eles o caminho. Deus está dizendo para mim que fui chamada para subir até o monte, buscar a revelação da palavra e repassar ao povo. Ele está dizendo para mim, olha, quebrar o mandamento. Ensina para o meu povo. A minha ira é a minha atenção. Quando eu quero dizer, povo meu, só existe um Deus. E somente a Ele é para você adorar. Somente a Ele é para você dobrar os teus joelhos. Somente a Ele é para você amar e servir em primeiro lugar. Porque Ele é um Deus vivo. Ele é um Deus poderoso. Ele é o único Deus verdadeiro. Que fala, que cura, que transforma, que dá poder, que faz tudo o que você precisa. Quando ele continua e ele diz, furioso contra todos os seus exércitos, entenda que um povo é considerado um exército de Deus. Porque quem criou todos foi Deus. Então, há um exército de Deus aqui adorando deuses estranhos. E isso vai trazer a fúria de Deus. A fúria de Deus, ela é manifestada através da natureza, que é Deus. Em quantos locais nós estamos vendo tornados, as ondas do mar se elevarem de forma nunca antes vista? Entenda que a ira do homem não é a ira de Deus. Quando Deus se ira, Ele se volta para o teu povo e Ele diz, povo meu, vocês estão adorando deuses estranhos. Povo meu, vocês estão quebrando os mandamentos. E aí cabe a mim e a todos aqueles que foram chamados para pregar o Evangelho, para trazer de volta a consciência desses que estão se corrompendo, atraindo a atenção de Deus por estarem quebrando os mandamentos. Mas toda ação há uma reação. Quando Moisés voltou e disse para o povo o que eles estavam fazendo, ele quebrou o bezerro. E ele disse àquele povo, nós devemos adorar somente a Deus. É o Deus de Isaac, de Abraão e de Jacó, Ele é o Deus verdadeiro, Ele é o Deus vivo. Ele é o Deus todo-poderoso. E o povo disse, e por quê que Ele só fala com você? Porque Ele não fala conosco. Você já se fez essa pergunta? Por quê que Deus muitas vezes não fala com você? Ou pelo menos você acha que Deus não fala? Pois eu vou te dizer, Deus ele fala com você o tempo inteiro, mas os pecados que você comete te afasta de Deus. E cada vez que você se afasta de Deus, a voz dele vai ficando cada vez mais longe de você ouvir. A única coisa que separa o homem de Deus é o pecado. Todas as vezes que você erra, que você peca, que você sabe que o que você está fazendo é errado, você está pecando. Se você não se converte, ou seja, não se arrepende e retorna a fazer o que é certo, as consequências do que você está fazendo irá retornar para você. Retornou para aquele povo. Moisés disse, vocês querem ouvir a voz de Deus? Então venham comigo. E eles chegaram até o monte e ali Deus, no seu resplendor, apareceu. Só que quando Deus apareceu,
ele aparece na sua magnitude e no seu poder. E quando eu e você não temos o chamado de pregar o Evangelho, de buscar mais, o entendimento de que para que eu dê algo, eu preciso ter mais. Porque se eu der o que eu tenho, eu fico sem. Mas se eu der aquilo que eu busco da parte de Deus, eu vou ficar cheia e vou conseguir transmitir o que Deus quer. Ali, o povo viu que a glória de Deus ninguém consegue resistir. Se não estiver preparado, se não haver busca, se não houver clamor, se não houver sacrifício, a permanência é praticamente impossível. Por isso ele deixou os discípulos para ajudar a conduzir o povo. Ele sabia da sensibilidade de cada um de nós. Ele, com o Espírito Santo dele, conduz os discípulos. Ele diz coisas para os discípulos que não é para o povo saber. Porque tem coisas que, se Deus revelar a você, você desiste, você desanima antes mesmo de começar. Porque tem coisas que você não está pronto para saber. Por isso que Paulo fala que a criança se alimenta com papinha. Os adultos se alimentam com comida sólida. Se nós dermos comida sólida a uma criança, iremos matá-la. E se um adulto ficar comendo papinha, ele vai enfraquecer ao ponto de morrer. É por isso que a Bíblia diz que tudo tem o seu tempo. Existe o tempo de você comer a papinha, mas existe o tempo de você comer o alimento sólido. E nós não podemos trocar os momentos, porque o resultado virá. Nossa vida é uma semeadura, e tudo que você plantar, você irá colher. Então, quando Deus ele fica furioso, os resultados vêm naturalmente, em forma natural. Aquilo que você está plantando, você irá colher. É a sua resposta acerca do que você fez. Quando você está orando, buscando a direção de Deus, a rotina espiritual, os teus ouvidos eles estão mais abertos. Deus ele fala com você o tempo inteiro, mas não da mesma maneira que ele fala com aquele que ele chamou para ser um discípulo. Aquele que Deus chamou para levar pessoas até ele, é diferente a maneira dele falar com aquela uma pessoa que sabe que ela precisa de uma vida espiritual. Muitas vezes você sabe que você precisa. Todos nós sabemos que precisamos. Mas quando se trata de mim, eu, Eliane, sei que eu tenho um chamado para pregar o Evangelho. Eu não posso simplesmente tomar um único copo de água. Eu preciso de 2 a 3, 4, 5, porque vai muito depender da proporção do que Deus está me mandando fazer. Esse é o entendimento que Deus quer que nós tenhamos. Ele fala para um e ele fala para outro de maneiras diferentes. É por isso que eu preciso entender. A ira de Deus não é a ira do ser humano. A ira do ser humano é uma ira que muitas vezes ele não controla. E ele faz coisas ruins, coisas maus. A ira do homem não tem nada a ver com a ira de Deus. A ira de Deus, ela atrai a atenção de Deus para uma pessoa, para um povo, para uma nação. Para dizer àquela pessoa, aquele povo, aquela nação, aquele exército, você está errado. O que você está fazendo está quebrando o mandamento. Quebrando o mandamento, a minha proteção não está sobre você. E o que virá sobre você? A fúria de Deus. A ira de Deus, ela atrai a atenção de Deus. E a fúria de Deus atrai a natureza do que você está fazendo. Aqui ele finaliza e diz assim: ele vai destruir as nações completamente como planejou. Entenda que
O plano de Deus é que eu e você seja salvo. E o nosso? Muitas vezes o nosso é fazer a nossa própria vontade. E quando eu faço a minha vontade, eu vou ser destruído. Mas quem está me destruindo? Os meus desejos, as minhas vontades, a minha falta de controle, a minha falta de me arrepender, a minha falta de humildade. O orgulho e a soberba tomam conta de a tal ponto que eu me se destruo. Porque o plano de Deus é de salvação. Deus, Ele construiu um plano perfeito para mim e para você. Só que Ele me ama e Ele te ama ao ponto de permitir que você faça a sua escolha, que nós chamamos de livre-arbítrio. O livre-arbítrio tem destruído a muitos, porque estão escolhendo o mal, estão escolhendo os prazeres do mundo, estão escolhendo um prato de lentilha. E quando chegar o grande dia, porque irá chegar o grande dia, o dia em que Jesus voltará para buscar a sua igreja. E o que você vai ter feito? Quais as obras que você terá para apresentar diante de Deus? Mesmo sem ter sido escolhido para pregar o Evangelho, Deus, Ele te deu uma missão. E você precisa cumprir ela. E você só vai descobrir essa missão quando você dobrar os teus joelhos, se arrepender de tudo que você já fez de errado. Não importa o que foi. Jesus, Ele está apto, te esperando para te perdoar. Seja lá o que foi que você fez, não importa. Simplesmente confesse, peça perdão para Ele e diga para Ele que você quer melhorar, que você quer retornar, que você quer ser melhor. E Ele vai te ajudar. Diga para Ele, mostre para mim o plano que o Senhor tem para mim. O plano que o Senhor tinha para Jesus era viver 33 anos, morrer numa cruz, para levar todos os meus pecados. Ali você percebe que Deus lançou toda a ira dele, mas Ele lançou em cima dele mesmo, porque nenhum de nós suportaríamos a ira real de Deus. Hoje Ele diz para mim, olha, a minha ira é você chamar a minha atenção para que eu mande alguém para te dizer, você está quebrando os meus mandamentos. Você está quebrando as leis que eu te dei para caminhar sobre ela. Quando você quebra as leis do Senhor, a proteção dele não vai estar mais sobre você. Quando você quebra as leis do Senhor, você perde o temor. E quando você perde o temor, você não tem sabedoria. Sem sabedoria, você vai se destruir. E o Senhor, Ele quer que você siga o plano perfeito que Ele tem para você. Então, a partir de hoje, faça o que Deus quer. Faça aquilo que Ele planejou para você. Se você ainda não sabe, pergunte para Ele. Leia a palavra e Ele vai te falar. Ele vai te confirmar através de um louvor, através de uma pregação. Ele vai falar com você, porque Ele fala com todos que buscam a Ele. Receba esta palavra e tome posse de tudo que Deus tem para a sua vida, no nome de Jesus. Ó soberano e eterno Deus, Santo de Israel, Deus Todo-Poderoso, Tu és santo, digno de honra, de glória, de louvor e de toda adoração. Pai, nós só temos que Te agradecer. Agradecer porque a cada dia o Senhor fala conosco, a cada dia o Senhor nos conduz, a cada dia o Senhor nos ama, Deus. O amor do Senhor é tão lindo, é tão grande, é tão maravilhoso, é tão magnífico, ó Deus. Não temos palavras para agradecer ao Senhor. Não temos palavras para dizer ao Senhor quanto somos gratos por tudo que o Senhor fez e faz por nós, Pai. Obrigada, Senhor, por não derramar a ira do Senhor sobre nós, por ter derramado a ira do Senhor sobre Jesus Cristo, porque nós não suportaríamos. Muitas vezes há uma aflição, uma luta, uma adversidade na nossa casa, na nossa família, no nosso trabalho, e nós já desistimos, Pai. Nós já desanimamos.
Muitas vezes até questionamos a existência do Senhor, Deus. Perdoa teus filhos. Perdoa teu povo, Senhor, que já duvidou da existência do Senhor. Quando o Senhor é um Deus tão bom, um Deus tão zeloso, um Deus que vê tudo, que pode todas as coisas, ó Pai. O Senhor via Moisés em cima do monte e o Senhor viu aquele povo lá embaixo se corrompendo. E a atenção do Senhor foi chamada para aquele povo para dizer: povo meu, o que vocês estão fazendo? Vocês estão quebrando algo de tão lindo, de tão santo que eu criei para vocês. Os meus mandamentos, os meus estatutos. Não é para adorar outros deuses. É para adorar somente ao Deus Todo-Poderoso, o Deus que criou um plano de salvação para a sua vida. Um Deus que criou uma vida repleta de paz, amor e alegria. Um Deus que criou tudo de bom para que você vivesse. Mas o homem se corrompeu e decidiu andar segundo os seus próprios conselhos. O homem sem Deus, ele não é nada. Deus sem o homem continua sendo Deus, porque ele é imutável, ó Pai. Tu és soberano. Que o teu povo possa entender que a ira do Senhor é a atenção do Senhor. Quando a atenção do Senhor está voltada sobre um povo, sobre uma pessoa, o Senhor quer que aquela pessoa se conserte. O Senhor quer que aquela pessoa peça perdão e volte às suas boas obras e volte a fazer o que é certo. Quando você está em pecado, o Espírito Santo está distante de ti. Mas quando você pede perdão, o Espírito Santo te mostra, te convence, te faz fazer o que é certo, ó Deus. Muito obrigada, Senhor. Obrigada por ser o nosso Deus, o nosso Pai. O autor e o consumador da nossa fé, nós te amamos, Senhor. E rendemos a Ti toda a honra, toda a glória, todo o louvor e toda a adoração, Pai. Glórias e glórias nós te damos. No nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, no nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Quero pedir para você para clicar no joinha desse vídeo. Se ele te ajudou de alguma forma, compartilhe ele com outras pessoas. Sempre que você clica no joinha, você está dizendo para o YouTube que você ouviu algo bom, que merece ser repassado, que pode ser repassado. Então, clica lá no joinha e se essa palavra te ajudou de alguma forma, abrir os teus olhos, o teu entendimento, compartilhe com outras pessoas, para que outras pessoas também venham abrir os olhos, abrir o entendimento e retroceder, voltar a fazer as primeiras obras, a fazer e viver o primeiro amor. E assim eu e você iremos crescer em graça e sabedoria na presença de Deus. Que Deus te abençoe no nome de Jesus.